Aqui estou, então, para compartilhar mais uma porção, mais uma parte, mais uma sessão, um capítulo, um versículo, né? Esse é o propósito daquilo que chamamos Palavra de Deus ou Bíblia, não é verdade? E hoje eu quero ler para você a história de Caim e Abel, que lemos em Gênesis 4, e eu vou ler, então, para você. Gênesis 4, a partir do verso 1, na Bíblia Prazer da Palavra. Adão e Eva tiveram relações, ela ficou grávida e seu primeiro filho nasceu. Ele se chamava Caim. Quando o viu, ela afirmou: o Deus Eterno me ajudou a ter um filho. Algum tempo depois, Eva teve Abel, um irmão para Caim. Quando cresceram, eles seguiram profissões diferentes. Abel se dedicou a cuidar de ovelhas. Caim era agricultor. Então, os dois decidiram fazer um culto para o Deus Eterno. Caim ofertou algo que colheu da terra. Abel ofereceu a primeira ovelha que viu nascer, nada tirando para si. O Deus Eterno viu o coração de um e de outro e recebeu com prazer a oferta de Abel, mas não gostou do que Caim fizera. Foi o suficiente para Caim ficar irritado e com muita raiva. Então, o Deus Eterno lhe disse: Caim, Caim, por que você ficou tão aborrecido? Por que está guardando tanta raiva no seu coração? Preste atenção no que vou dizer. Faça o que é certo e sua oferta será aceita. Você precisa fazer uma escolha. Rejeite pecar. Por mais que deseje praticar o pecado, você precisa dominá-lo para não ser dominado por ele. Algum tempo depois, sem que Abel desconfiasse de sua intenção, Caim lhe fez um convite. Abel, vamos passear um pouco? Quando passeavam no campo, Caim atacou seu irmão e o assassinou. O Deus Eterno apareceu e perguntou a Caim: onde está o seu irmão, Abel? Caim respondeu: não sei, não tenho nada a ver com a vida dele. O Deus Eterno lhe disse: Caim, Caim, eu sei o que você fez. A maldade que você cometeu chegou ao meu conhecimento. De agora em diante, você será maldito sobre a terra, a mesma terra onde seu irmão está sepultado. Você plantará, mas colherá com dificuldade. Em lugar de ser um agricultor, você será um fugitivo, sem lugar certo para morar. Caim reclamou: eu não vou conseguir suportar esse castigo, que é pesado demais para mim. Tu me expulsas da tua presença e eu me tornarei um fugitivo. Quem me encontrar por aí vai me assassinar. O Deus Eterno lhe tranquilizou: não será assim, Caim. Saiba que se alguém tirar sua vida, será vingado. Eu mesmo o farei. Como sinal de sua promessa, o Deus Eterno colocou um sinal em Caim, para que, quando fosse encontrado, ninguém o assassinasse. Então Caim partiu e foi morar em Nod, que fica ao leste da região do Éden. Esse texto, você certamente, quando ouviu aqui, já o conhece certamente, traz a você muitas evocações. Eu quero fazer algumas. Primeiramente, temos que ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos rigorosamente por que, essa é a palavra, por que Deus rejeitou a oferta de Caim. Não era por ser produto A, animal, ou B, agrícola. Não foi por isso. Nós não sabemos. Mas nós sabemos, pelo texto,
que a atitude de Caim, ao fazer a oferta, não foi uma boa atitude. Quais foram as suas atitudes, o texto não informa. Mas Deus olhou profundamente e não gostou daquilo que viu. Faço então uma aplicação. Aquilo que nós fazemos para o próximo, ou fazemos para o Deus eterno, o que importa é a intenção. Se eu faço um elogio com a intenção de receber de volta, se eu dou um presente esperando receber outro presente, se eu faço algo para agradar ao outro, mas no fundo eu quero enganá-lo, é isso que importa. Então, Caim é um exemplo de que aquilo que nós fazemos, o que importa é a atitude. Eu posso dar um grande presente, caríssimo até, mas a minha atitude não é boa. E posso dar uma coisa muito simples, de coração, cheio de amor. É isso que vale. É claro que nós, seres humanos, não temos a mente de Deus. E julgamos pela aparência. Aparentemente, as ofertas de Caim e Abel eram legítimas, mas o coração de Caim não era legítimo. É uma reflexão para nós. Eu quero também trazer aqui esse tema do sinal de Caim, porque esta palavra, essa expressão, acabou sendo utilizada com má fé, juntando-se com a maldição que Noé lançou contra o seu neto Canaã. Então, esse sinal tem sido usado, foi usado, ainda repercute nas consciências para afirmar a inferioridade das pessoas pretas. Você pode achar isso um absurdo. Mas, no século XVII, século XVIII, circulou uma teologia segundo a qual o sinal de Caim era a cor negra da sua pele. Você vai dizer, mas como é que inventa um negócio desse? Inventaram e funcionou. Os pretos de toda a história não são amaldiçoados por Deus. Vamos repetir aqui o óbvio. Não são inferiores aos brancos ou amarelos, nem superiores. Os negros, os amarelos, os brancos, vamos chamar assim vulgarmente, são todos amados por Deus. Na verdade, não existe raça. Para Deus não há raça. Mais ainda, para Deus não tem cor de pele. O sinal de Caim foi uma bênção. Você observou isso? O sinal foi para que ele fosse abençoado e não fosse assassinado. E não uma maldição. Isso já derruba por terra qualquer tipo de teologia do preconceito, da maldade e da violência. Talvez você, jovem, nunca ouviu isso, mas eu li um livro de 500 páginas em inglês. Está disponível, quem quiser, para baixar gratuitamente, em que a pessoa já justifica esse sinal de Caim, a maldição de Cainã, para dizer, nós brancos somos superiores aos pretos. É absurdo. Mas essa ideia ainda está aí, com outras formas, outras roupagens, lamentavelmente. Mas de Caim eu quero trazer, em terceiro lugar, essa atitude dele. O que eu tenho a ver com o meu irmão? E aqui, essa pergunta ecoa ao longo dos milênios.
eu posso viver importando-me tão somente comigo mesmo. Eu posso viver importando-me com os outros. É bem conhecida uma frase de Martin Niemöller, que conviveu ao tempo de Hitler, e ele disse o seguinte, ele faz uma comparação para levar os cristãos verdadeiros a se importarem com as atrocidades cometidas por Hitler contra os judeus da Alemanha. Então, a ideia dele é mais ou menos assim, vou citar aqui de cabeça, em que ele fala assim, eles vieram e levaram um grupo de pessoas. Eles vieram levar, e eu não me importei. E levaram outro grupo de pessoas. Eu não me importei. Eles vieram levar os judeus para os campos de concentração. Eu não me importei. Eles vieram para me levar. Quem se importou? Eu estou aqui aplicando um pouquinho, já adaptando a palavra dele, é exatamente essa. Quando nós não nos importamos com o outro e ampliamos essa cultura do que só eu sou importante, só os meus desejos, só os meus interesses, quando o egoísmo se torna dono completo do meu coração, quem é que vai, quando eu precisar, se importar comigo? Penso que nós precisamos andar na contramão. A mão é eu. Minha doença, meu desemprego, minha tristeza. Mas a doença do outro, o desemprego do outro, a tristeza do outro deve nos importar tanto quanto os nossos problemas, as nossas mazelas nos importam. Devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos, disse Moisés, disse Jesus. A nossa civilização, nesse momento em que vivemos, está totalmente apegada ao dinheiro. Já não temos apenas bilionários no mundo, mas trilionários no mundo, que governam a política, governam os relacionamentos, governam as ideologias, governam os povos. Nós temos, no entanto, o Espírito Santo soprado dentro do nosso coração. Nós não somos como Caim. Abel nos importa. Abel é importante. Eu tenho a ver com Abel. E Abel é todo aquele que é atacado, como Abel foi por Caim. Essa é uma história que não é apenas uma história. É uma história que me leva a me perguntar quem é o meu irmão. E, perguntando-me quem é o meu irmão, também indagar o que eu tenho feito pelo meu irmão. Irmão, palavra ampla. Vamos navegar, não rio abaixo, mas rio acima. Não surfando nas ondas do oportunismo, mas contrário às ondas. Há um preço. Jesus o pagou. Se for necessário, paguemos também. Eu sou seu irmão. Você é meu irmão. Essa cultura da fraternidade, não do eu, do egoísmo, é que deve nos importar. Pense nisso enquanto medita, ouvindo uma mensagem musical para o seu coração.